Olá pessoal, tudo bem? Mateus capítulo 17, versículo 14 diz assim a palavra do Senhor. E quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-lhe de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando sofrereis? Trazei-me aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Amém? Amados de Deus, isso é uma palavra muito conhecida da Bíblia Sagrada, que a palavra diz que o Senhor, nas suas peregrinações, por onde passava, trazia alguém cego, coxo, doente, enfermos, e o Senhor então ali colocava a sua mão e o milagre acontecia e as pessoas eram curadas, eram libertas. E a Bíblia diz nesta passagem que um homem com um filho problemático, lunático, que quer dizer problemas de mente, de epilepsia. A Bíblia diz que o pai dele levou até os seus discípulos do Senhor Jesus, e ali eles não conseguiram curá-lo. E diz a palavra de Deus então que aquele homem pegou aquele jovem, levou até a presença do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus então ali operou o milagre. O que é que nós aprendemos com esse homem, irmãos? Se eu e você queremos milagre na nossa vida, na nossa casa, porque aquele homem estava com uma situação muito difícil, estava com um problema dentro da sua casa, estava atormentado de espírito, o seu coração estava apertado, estava afligido, e o que mais ele queria na vida, o que mais ele queria que acontecesse na sua casa era a cura do seu filho. E ele então já tinha ido em médico, já tinha ido talvez até em curandeiro, já tinha ido em vários lugares, já tinha feito de tudo, mas não conseguiu obter resposta. E eu creio que alguém falou de Jesus para ele, ele então levou esse jovem, esse filho, até Jesus, e Jesus ali então estendeu as mãos e operou milagre, e aquele jovem foi liberto e foi curado. Talvez você esteja passando por um momento difícil da sua vida, na sua casa, um problema talvez que já tenha ido no médico, já tenha ido em vários lugares e não tenha obtido resposta. Mas eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, que se você crer que o Senhor Jesus pode operar na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, no teu matrimônio, o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, Ele vai ministrar a cura e vai te dar vitória. O que nós aprendemos com esse homem? A primeira lição que eu aprendo, e eu coloquei o título dessa mensagem, Procure Jesus, porque aquele homem ele se preocupou em procurar Jesus para resolver a sua adversidade, para resolver o seu problema. E aqui eu quero discorrer de 4 assuntos, de 4 tópicos que esse homem usou e que eu posso usar para a minha vida e que você pode tomar para a sua vida e obter grandes vitórias. A primeira lição que nós aprendemos é que ele apresentou a causa ao Senhor Jesus. Ele procurou Jesus para apresentar a sua causa. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, por muitas vezes você não obtém vitória porque você quer apresentar a tua causa para o cunhado, para o primo, para o pai, para a mãe, e a tua causa já não está mais no alcance dessas pessoas. A sua causa já está no nível de que só o Senhor Jesus pode operar. Operar nesse filho, operar nessa filha, operar nessa finança,
operar nesse matrimônio, operar nessa enfermidade, nesta saúde. Por muitas vezes nós estamos no nível que só o Senhor Jesus pode resolver a minha causa e a sua causa. E é através da humilhação, através da oração, através da adoração, que nós vamos conseguir resposta da parte do Senhor Jesus. No Salmo 119, versículo 154, diz assim a palavra de Deus: pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Pleitear é discutir na justiça, é defender, é lutar ali em favor. Você está entendendo? Então, quando nós entregamos a nossa causa ao Senhor Jesus, tudo Ele pode. A Bíblia diz que para o Senhor nada é impossível. Então, entrega essa causa na mão do Senhor Jesus. Descansa nele, coloca na mão dele, porque Ele vai fazer grandes coisas e vai te dar vitória. Eu tenho certeza, a convicção disso, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. A segunda lição que nós aprendemos é que Ele intercedeu, Ele lutou pela vitória daquele filho, pela cura daquele filho. Eu não sei qual é a tua causa, a tua situação, qual é a tua peleja, qual é a tua adversidade, mas lute, interceda, desça na presença do Senhor, apresente essa causa ao Senhor, interceda de toda a sua alma, de todo o seu coração, porque a tua oração vai ser ouvida, vai chegar ao trono da graça do Senhor e Ele com certeza Ele vai te dar vitória. Filho simboliza sonhos, promessas, propósitos, aquilo que você almeja, aquilo que almeja o teu coração. Então, quando nós entregamos os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos propósitos, a nossa causa ao Senhor, e entrega de toda a alma, de todo o coração, de toda a certeza da vitória, o Senhor, Ele toma a frente, Ele guerreia em nosso favor e nos dá vitória. A terceira lição que eu aprendo é que procurem Jesus para vencer o desafio, independente das circunstâncias, irmãos. Qual é o desafio que você está tendo nesse momento? É o desafio financeiro? É o desafio na família? É o desafio nessa saúde? É nesse coração que está amargurado, que está apertado, que está angustiado? Enfrente esse desafio em nome do Senhor Jesus. Procure Jesus, porque Ele vai vencer essa peleja, Ele vai vencer essa luta, Ele vai vencer essa batalha, Ele vai vencer essa adversidade. A Bíblia diz lá em 2 Crônica, capítulo 20, que Josafá estava cercado por 3 nações, os Edomitas, os Amonitas, os da montanha de Seir. Era um exército muito grande, muito forte, uma multidão que vinha sobre o exército de Israel, de Judá, Jerusalém, a qual estava à frente de Josafá. A Bíblia diz que quando informaram para ele que vinha sobre ele essa grande multidão, ele correu para a casa do Senhor, ele foi procurar o Senhor, ele apregou um jejum, ele apregou toda a congregação na casa do Senhor e começou a louvar e adorar o Senhor. A Bíblia diz então que o Senhor tomou um profeta ali dentro daquela congregação e disse que para Josafá, que não era para ele perturbar o coração, que nessa peleja ele não iria pelejar, que a partir daquele momento, aquela peleja não era mais dele, mas era do Senhor. Entrega essa peleja, essa adversidade ao Senhor, porque é Ele que vai guerrear, é Ele que vai pelejar, é Ele que vai te dar vitória. E para encerrar, procure Jesus para poder a libertação chegar na sua casa. Não há libertação sem a presença do Senhor Jesus. Não há libertação sem a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 19, que Zaqueu procurou ver Jesus. Zaqueu era de uma estrutura pequena, não conseguia ver Jesus em meio àquela multidão. E a Bíblia diz que ele subiu numa árvore brava, ficou ali atrás das folhas, mas o Senhor Jesus, ao passar lá, porque o Senhor Jesus, Ele conhece o meu e o seu coração. Ele conhece a minha vida e a sua vida. Ele conhece a minha necessidade e a sua necessidade.
A Bíblia diz que Zaqueu estava escondido atrás das folhas, atrás dos galhos. Mas ele olhou para Zaqueu e disse: desce, Zaqueu, desce depressa, porque convém pousar na tua casa. E diz a Bíblia que Zaqueu desceu depressa. Esse é o mistério. É você encontrar Jesus e descer. Descer quer dizer humilhar, humilhação, adoração. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e convidou Jesus a entrar na sua casa. E diz a palavra de Deus que ali na casa de Zaqueu, Jesus ali salvou toda aquela família. Toda aquela casa se converteu aos pés do Senhor Jesus. Então procure Jesus, irmãos. Entregue sua peleja, suas aflições, suas tristezas, suas causas. Entregue nos pés do Senhor, porque Ele vai te ouvir, ver a tua humilhação, ouvir o teu clamor e vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Se você clamar, se você buscar, se você se humilhar, se você descer na presença do Senhor, Ele vai te responder e Ele vai te dar vitória. Toma esta palavra, guarde no seu coração, reflita nessa meditação, dê um like, compartilhe esse vídeo e tenha, em nome do Senhor Jesus, muitas vitórias na tua vida para a glória de Deus.